Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 125 e hoje nós vamos falar sobre dinheiro e prosperidade. É errado buscar riquezas? Preciso doar tudo que tenho? Qual a mensagem do Evangelho sobre prosperidade? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive o de hoje. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music, @Estúdio Rádio Café. Siga também o nosso Instagram, @Espiritismo Simples, converse com a gente, mande sua sugestão de tema. A gente está lá no YouTube como podcast Espiritismo Simples, você pode clicar lá para se inscrever. E no TikTok também com o mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples. Pronto. Recados paroquiais passados, vamos lá com o tema do nosso podcast. A gente hoje vai falar sobre dinheiro e prosperidade. Esse é um tema que tá sempre no dia a dia de todo mundo, a gente está sempre envolto nisso. E a gente está sempre também relacionado nessa cultura da humildade, a gente não gosta às vezes muito de falar sobre isso, todo mundo é meio que um coitado, tá sempre difícil, eu não sei se eu tenho que buscar tanto isso, talvez buscar as riquezas não seja muito uma postura adequada para uma pessoa espírita. Bem, e é isso que a gente vai tentar trazer nesse tema de hoje, no nosso podcast de hoje, muito baseado na codificação espírita. Especialmente o de hoje, a gente vai falar de um trecho, de um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí a gente vai no tópico ali que fala sobre utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza, ali no item 7, parágrafo 7. Eu peguei o trecho todo do capítulo, mas eu não vou ler ele por completo, até por conta do tempo do episódio, e acho que não faz tanto sentido para a dinâmica do episódio. Mas eu vou lendo trechos assim especiais, e vou dando aqui alguns apontamentos. Então, o episódio ele começa, o capítulo ele começa falando: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma. Ideia que vai contra a razão. Então, é um trecho um pouquinho mais difícil da gente compreender, mas como que a gente pode interpretar de forma mais fácil, mais simples? Se a riqueza fosse então um problema para quem é rico, Então, se a riqueza houvesse de constituir obstáculo à salvação dos que a possuem, então se a riqueza fosse um problema para quem é rico, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, como a gente já compreende, como é passado muitas vezes dessas palavras de Jesus, daquilo que a gente do que é ensinado para a gente ao longo dos anos. Deus, então, que concede essa riqueza para essas pessoas, que no final da história elas podem buscar sim a riqueza, mas de certa forma também é concedido a elas, é permitido a elas. Então Deus teria colocado nas mãos de alguns um instrumento que atrapalharia na sua evolução, atrapalharia na sua salvação, entre aspas. E isso não faz nenhum sentido, por isso que ele fala a ideia que vai contra a razão. Continuando o texto, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É algo que também a gente sempre debate. E aí, numa próxima encarnação, é melhor eu vir rico ou é melhor eu vir pobre, Não pensando pro lado espiritual, todo mundo fala, na próxima vida eu quero ser rico, eu quero ser milionário, não quero passar por problema na minha vida, não quero ter perrengue para pagar as contas. Pois é. Mas a gente compreende, observando o lado espiritual da coisa, estudando a doutrina, que a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Por que isso, Porque quando você tem dinheiro, quando você tem riqueza, você tem poder, Basicamente é isso. O dinheiro aqui na Terra, ele é poder. Isso te deixa... Você tem acesso a algumas questões que outros não têm.
Você tem um acesso, é o supremo excitante do orgulho, então vai te colocar como alguém importante na sociedade, porque a sociedade olha assim para quem tem dinheiro. Vai te colocar com aquele egoísmo, você vai muitas vezes pensar somente em você, porque você tem tanto dinheiro que muitas vezes ele não é compartilhado, não é pensado no próximo. E da vida sensual, porque como a gente também falou, dinheiro é poder e isso também está ali sempre ligado uma coisa na outra. É o laço mais forte que prende o homem à terra. E o que prende o homem à terra? Por que a gente está na terra? Por conta da matéria. É o supremo excitante do orgulho e é o laço mais forte que prende o homem à terra. E lhe desvia do céu os pensamentos. Então, quando a gente está muito ligado à matéria, estamos poucos ligados ao espiritual. É sempre uma balança. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. E olha só, então ele está falando que cria tanto um desequilíbrio, a gente fica tão perdido, né? Aquele que sai da miséria e vai à riqueza, então aquele que era pobre vira rico, se torna rico. Isso mexe tanto com a gente, com os nossos sentidos, que é capaz a gente até se esquecer que em algum momento a gente já foi pobre. E a gente conhece histórias e pessoas que já passaram por isso, né? Não julgando os nossos irmãos, mas a gente conhece algumas histórias assim, da pessoa que, nossa, nunca teve dinheiro na vida, no momento que ela consegue, ela fica até um pouco perdida, ou não consegue valorizar as pessoas que ajudaram ela nessa caminhada. Então, é algo que a gente tem que tomar como exemplo para a gente aprender e não cometer o mesmo erro, né? A gente aprende ou com os nossos próprios erros, ou com aquilo que a gente até fez bem, ou a gente também pode aprender com o outro. O sábio é o que consegue aprender com os erros dos outros também. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então aquela frase, né, aquela passagem que Jesus, um rapaz se aproxima de Jesus, né, um moço aqui como ele traz no texto, e aí Jesus diz a ele, né, então se desfaça de tudo que você tem, todos os seus bens, de toda a sua matéria, e me siga, né? É algo que a gente sempre está ali escutando, ouvindo. O meio espírita, ele tem muito disso, né? Então, eu tenho que me desprender de tudo, tenho que viver uma vida sem matéria nenhuma, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que nessa frase, Jesus não quis ali colocar como um princípio absoluto. Então todos que buscam a salvação só vão conseguir dessa maneira. Só vão conseguir a partir do momento que você desfaz de todos os seus bens e segue a Ele. Quis apenas mostrar então que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O texto segue: a consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria ao demais a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, muitas vezes, o trabalho, a gente fala sempre do trabalho, a importância do trabalho, o trabalho dignifica o homem, aquela famosa frase, né? O trabalho pode sim nos auxiliar e nos levar à riqueza. Tem gente que já nasce rico, mas tem gente que se torna rico por conta do seu trabalho, do seu esforço. E o trabalho, no final da história, né, ou melhor, o dinheiro que é obtido do trabalho, é uma consequência, muitas vezes, se o trabalho for feito de forma correta, lícita, de um trabalho bem feito. De alguém que se dedica, de alguém que encontrou uma oportunidade, de alguém que viu uma necessidade de alguém, se a pessoa é um empreendedor, uma empreendedora, alguém que viu uma possibilidade, trabalhou firme e conseguiu, está colhendo aí os resultados do seu trabalho. Então, quando ela faz isso, ela está ali muito ligada à lei de progresso, que é uma lei divina também. A gente está sempre buscando melhorar no seu trabalho, independente se você tem uma empresa ou se você não tem uma empresa. A gente está sempre buscando melhorar a nossa prática, a gente está sempre procurando melhorar
o nosso esforço, como que a gente faz no nosso dia a dia. Se você tem uma empresa, isso ainda tem melhor exemplo ainda. Você sempre está querendo oferecer o melhor aos seus clientes, a melhor forma de trabalho, a melhor forma de processo. Então, isso está sempre ligado à lei de progresso. Se a gente corta esse sentido de buscar algo, né, de buscar ali as riquezas, buscar o progresso, a gente está cortando automaticamente uma lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, isso aqui é um ponto importante. Se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Tudo parte do equilíbrio, né, gente? E nós é quem temos que cuidar disso. Então, o problema nunca foi a riqueza. O problema do mundo nunca foi o dinheiro. O dinheiro está lá. Se você for pensar, o dinheiro é uma matéria, está lá, parado, que tem um valor virtual na cabeça das pessoas. O dinheiro está ali. Mas agora, como que a gente atribui um valor para isso? A gente coloca que aquilo ali é poder, e quem tem mais poder do que o outro. E por isso, por ele ter poder, ele pode pisar nas outras pessoas. Ele consegue ter maior influência sobre outras pessoas. A gente muda o nosso comportamento contra outra pessoa, um outro irmão nosso, porque temos mais matéria do que aquele outro. Será que faz sentido quando a gente olha para a caminhada espiritual? Será que isso faz sentido? Mas veja, tudo isso, toda essa construção é uma questão que vem do homem. Não é uma questão que vem da matéria exatamente em si. A matéria está aí para a gente ser utilizada. E aqui tem uma frase também que fecha muito bem a parte desse texto. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Perfeito. Porque sempre tem um comando maior, há sempre um senso de justiça, há sempre um controle, né? A espiritualidade não traz essas questões para o mundo, sendo que isso atrapalharia a nossa evolução, né? O que Deus mais quer, Ele como um pai bondoso, caridoso, é que a gente aprenda, que a gente consiga avançar e evoluir. E daí puxando, né, usando até como gancho essa questão de que Deus quer sempre que a gente possa avançar, evoluir, também a gente tem no Evangelho aquela parábola dos talentos. Eu não sei se todos conhecem, vou trazer um resumo aqui, né, bem curtinho. É a história em que tem um homem, que ele é como se fosse um senhor, vamos colocar como se fosse um senhor de terras, alguém rico que tinha ali os seus talentos, né, que seriam as moedas, o dinheiro na época. Então ele tem ali seus 3 funcionários, ele vai partir para uma viagem, ele vai ficar um tempo fora, depois ele retornaria, e nesse período que ele vai ficar fora, ele pega ali pega 7 talentos, né, 7 moedas, vamos considerar assim. Pega 3 funcionários e fala, para um ele entrega 5 dessas moedas. Então, na verdade, seriam 8 moedas, olha aqui. Tá vendo que eu não sou nada de matemática, né? Fui fazer jornalismo para isso. Ele pega 5 moedas e dá para um deles. Ele pega outras 2 moedas e entrega para outro rapaz. E ele pega uma outra moeda e entrega para um terceiro. Então, um ficou com 5, o outro ficou com 2 moedas e o outro ficou com apenas uma. Passado um tempo, né, cada um foi ali utilizar aquela matéria, aquela moeda que ele recebeu do Senhor para ter algum sucesso, para fazer algum negócio. Então, aquele que recebeu 5 moedas, ele fez negócio e gerou outras 5 moedas. Então, ele ficou com um total de 10. Aquele que recebeu 2 também foi atrás, correu, fez negócios e também gerou mais outras 2. Então, também dobrou a sua quantidade de moedas. Tá, tinha 2, ficou com 4. E aquele que recebeu uma única moeda, pegou e enterrou a sua moeda, guardou ela, ficou ali parada. Esse homem volta então depois do período de viagem e vai falar com eles, né, com os 3 funcionários, vamos colocar assim. E aí, o que vocês fizeram nesse período? Fizeram alguma coisa com esse talento, com esse dinheiro? O rapaz das 5 moedas foi lá e falou, olha, sim, peguei as 5 moedas, fiz negócio, gerei outras 5. O rapaz das 2 moedas, a mesma história. Vou lá, peguei 2 moedas, fiz negócio, gerei outras 2 moedas. E aí, o Senhor respondeu para eles, falou, servidor bom e fiel, pois que foste fiel, em pouca coisa confiar-te-ei muitas outras. Então, aqui a mensagem passada é, né, você foi um bom trabalhador,
te confiei isso, que era algo pequeno, e a partir desse momento você provou, né, que é alguém confiável e que sabe fazer bom uso. Então te darei outras responsabilidades, ainda maiores. Aí ele foi falar com um rapaz que tinha uma única moeda, que tinha escondido, que tinha enterrado. E ele falou, olha, eu não usei, não fiz negócio, eu fiquei guardando, deixei ela aqui escondida mesmo, tá? Então eu vou te devolver essa moeda que ficou aqui parado. E o senhor respondeu para ele, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Ele fala então ainda da ordem, tire a moeda deste, que tem uma única, e entregue ao de 10 talentos. Do que fala no final da história, né? Esse texto, essa parábola, esse aprendizado aqui que a gente encontra no Evangelho. Esse texto fala um pouco sobre oportunidade, né? Às vezes na nossa vida a gente tem algumas oportunidades que são entregues na nossa mão, com os olhos abertos, mas a gente fica ali parado, a gente não arrisca, a gente não tenta. Muito disso é também da nossa criação, né? Tem um pouco da nossa cultura, de que tem que ser humilde, de que tem que ser manso, bonzinho. Mas aí falando de humildade nunca foi sobre não arriscar, sobre não ser arrojado. Humildade é ir atrás de tudo que temos direito e ainda assim tratar a todos com respeito, saber valorizar o que conquistou, não pisar em ninguém, enxergar no outro um irmão, né? Ah, mas Jesus andava como um pobre, Chico Xavier vivia com seu salário de funcionário público. Sim, é verdade. Eles vieram aqui em missão. Sim, é verdade. Eles vieram aqui à Terra em missão, né? E fazia muito sentido para a evolução espiritual deles esse comportamento. Mas mesmo buscando a prosperidade, é possível que a gente seja útil, que a gente faça bom uso do dinheiro, que a gente seja caridoso de diferentes maneiras. Eu conheço uma mulher que ela era funcionária, saiu de uma pequena cidade, juntou seu dinheirinho, arriscou numa oportunidade, conhecedora do seu talento. Isso é importante, a gente saber que a gente tem um talento, que a gente tem uma certa habilidade, confiar em nós mesmos. E hoje ela é uma super empreendedora que ajuda outras pessoas, que oferece conforto para os seus familiares e quem mais vai lá e precisa de ajuda. Riqueza não é um mal. Como a gente a utiliza, aí sim pode ser um mal. Chico Xavier ele dizia que dinheiro é como sangue. Se a gente acumula, se a gente pega esse dinheiro ali, né, especialmente o avarento, guarda num canto, deixa esse dinheiro lá sem propósito nenhum, ele gera uma trombose. E assim vale para toda a matéria. E eu completo, hein? Com uma certa ousadia eu vou completar, Chico, e eu completo. Mas se a gente também deixa esse dinheiro escapar, também ali sem ter um propósito, para satisfazer puramente os nossos egoísmos, ele gera uma hemorragia, né? Então, o dinheiro, ele é sangue. Nem parado, nem escapando. A gente nem pode deixar ele ali coagulando, né? Isso vai se tornar uma trombose, mas também a gente não pode deixar que ele saia à torta e à direita, que isso pode se tornar uma hemorragia. Equilíbrio também é a chave que responde a isso. Algumas mensagens finais, né, para esse episódio. Busque a prosperidade, trabalhe, se dedique. Não há mal nenhum procurar melhor conforto, melhor casa, um melhor emprego. Tudo isso está ligado com a lei de progresso. A gente aprendeu isso com o Evangelho. Mas nunca perca a sua essência, de onde você veio, quem te ajudou. Nunca perca o olhar para a caridade. E não é esmola, mas uma ajuda de verdade. Eu aqui sou da opinião que se for para ajudar uma pessoa, faça de verdade. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu tudo na casa dela por conta de uma enchente, ela vai estar pedindo ajuda para comprar um fogão novo, né? A gente vai lá e entrega 1 quilo de arroz para essa pessoa. Primeiro, a gente não ajudou naquilo que a pessoa realmente, de fato, precisa. Segundo, a gente não sentiu impacto nenhum com essa ajuda. Ali não pesou no nosso bolso. E não tem que pesar muito.
mas tem que ter um sentido, né? Doação é doar, é tirar parte do que é meu e oferecer, né? Não é só entregar as sobras, o que resta da gente. Então tem muitas vezes que dá pra gente ser um pouquinho mais generoso. A gente consegue, por exemplo, parcelar esse fogão que a pessoa precisa, em 10 vezes a gente nem vai sentir. Mas se a gente faz uma atitude dessa e oferece esse fogão para essa pessoa, esse utensílio, pode mudar o ânimo dessa família, vai trazer esperança e não vai cair a nossa mão. Então, Bruno, agora eu tenho que fazer as dívidas para ficar ajudando as outras pessoas? Não é disso que a gente está falando. E mais do que isso, um ponto ainda mais importante, né? Quando a gente consegue ajudar alguém, peça descrição, ninguém precisa saber que você ajudou. São algumas lições que a vida também nos ensina. Por fim, talvez, para a gente aqui colocar na nossa reflexão, para você que está aí, que acompanha, fazendo sua caminhada, está no carro, está no trânsito, pare e pense um pouquinho. Talvez a prosperidade que a gente fala na vida, 50% dela seja o nosso preparo. Outros 50% seja coragem. Tem gente que tem muito talento ou é muito dedicado. Nem tem tanta coragem, mas é tanto conhecimento, tanto preparo, que consegue prosperar e alcançar os objetivos que quer. Mas tem gente que não tem talento nenhum, mas tem uma coragem imensa, tem uma vontade, e é isso que impulsiona e que também nos leva para frente. Somos acostumados a sermos assim, medrosos, né? Humildes, que a gente até perde a conta. Alguém elogia a gente não é capaz nem de agradecer, a gente minimiza a nossa qualidade, a pessoa fala que a gente fez alguma coisa legal, a gente fala, nem foi tão assim, não, mais ou menos, é porque, né? Então, falar de prosperidade, riqueza, é um pouco assim também. É atitude, é visão, é fé. Acredite no seu talento, busque os seus objetivos, não tenha vergonha e nem medo de querer o melhor para você e para os seus. Mas nunca se esqueça que somos parte de um todo. Temos muitos irmãos. E quando todos sentam à mesa e podem comer, o mundo é mais feliz, mais harmônico e mais humano. Gostou desse episódio? Conhece alguém que iria gostar de ouvir? Compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.